Eu posso dizer com bastante segurança, e aí, pedindo perdão por repetir as palavras, com bastante segurança de que ele está seguro, sim, desde que saiba interpretar adequadamente os deveres legais que lhe cabe cumprir. Então, veja, primeira questão, sigilo. Essa comunicação é algo que não se deve dar a conhecer a ninguém, a não ser o próprio COAF comunicado. E, óbvio, o regulador vai ficar sabendo, porque o sistema SysCoaf é feito de modo que a comunicação vai para o COAF com cópia para o regulador. Até porque o regulador, o sistema COFES-CRES, precisa fiscalizar se o dever de encaminhar as comunicações está sendo adequadamente cumprido. Então, preservado esse sigilo, e o primeiro guardião dele é o próprio corretor, ele vai estar com a primeira camada de proteção, porque caso esteja lidando com um potencial infrator perigoso, etc., você vai saber que a comunicação saiu dali. Óbvio que essa comunicação ela vai ser processada e, eventualmente, pode acompanhar um relatório de inteligência financeira do COAF que vá dirigido a uma autoridade. Se essa autoridade tiver também a consciência sobre como utilizar o RIF, como proteger os seus dados, etc., problemas não acontecerão. Pode haver erros? Sim, pode haver em vários setores da vida. Quando a gente voa de avião, pode haver um acidente, etc. O que se procura fazer para mitigar isso é um trabalho de conscientização, de certa forma é o que a gente está fazendo aqui, e de ênfase no tratamento que o RIF precisa ter à luz do seu regime jurídico, que não é de sigilo bancário apenas, não é de sigilo fiscal, não é de sigilo empresarial, é de sigilo de inteligência financeira. Então, sigilo, primeira camada. Segunda camada de proteção. A lei prevê expressamente que o corretor, quando comunica, se o fizer de boa fé, está isento de responsabilização administrativa, civil e, evidentemente, penal, porque não haveria o dolo penal, né? Significa dizer que é possível comunicar, inclusive em um estado em que não haja certeza plena sobre se aquilo efetivamente está sendo comunicado caracteriza um crime. A lei fala em comunicar apenas aquilo que pode constituir indício. Então é menos do que indício, é indício potencial. No final do dia, a gente poderia, em última análise, a gente poderia dizer, inclusive, que é apenas um sinal de alerta sobre algo que é não usual. Quem sabe o que é usual é o profissional da área. Então, se ele vê algo que foge ao usual, discrepa do mercado, discrepa do padrão de comportamento do cliente dele, que ele vai conhecer, discrepa em termos de complexidade jurídica muito grande, valor fora do normal, meio de pagamento estranho, quando ele se depara com isso, ele só precisa analisar se aquilo pode, eventualmente, caracterizar um indício de crime e ele comunica. Agora, eu não quero passar com isso a impressão de que, na dúvida, se comunica. Não. Na dúvida, o que se faz é uma análise de boa-fé. Se a conclusão da sua análise de boa-fé é no sentido de não comunicar e ela é razoável, e você não comunica, e guarda o registro dessa análise, está protegido como corretor. Se a sua conclusão é no sentido de comunicar, você também está protegido como corretor. Protegido juridicamente, porque efeito de boa-fé isso não gerará responsabilidade, protegido do ponto de vista de segurança pessoal, se o sigilo dessa comunicação estiver bem resguardado. Agora, uma coisa muito importante é perceber que, ao fazer uma comunicação também, não se está prejudicando um cliente. A comunicação não é uma notícia crimes, como se diz no vocabulário jurídico, né? Não é uma denúncia. A comunicação é um sinal de alerta. E como tal, continua mesmo depois que o COAF trata. O COAF consolida comunicações que recebe de vários lugares e manda. E, como eu, inclusive, tive a oportunidade de destacar na palestra, o número de comunicações que o COAF recebe, comparado ao que isso sai em termos de relatórios de inteligência financeira, deixa muito claro que boa parte, a ampla maior parte do que o COAF recebe, são informações sobre algo em relação ao que não se caracteriza nenhum ilícito no final. Boa parte daquilo ali é lícito. E a exposição de motivos da lei deixa claro que isso foi previsto dentro da sistemática brasileira. Tanto que o corretor não é obrigado a não dar curso à operação. Se fosse exigido algum nível de certeza, óbvio que ele não poderia dar curso a uma operação que levaria a uma lavagem. Como há apenas um sinal de alerta, apenas algo estranho, então ele pode dar curso à operação, mas deve fazer a análise para comunicar ou não. Em cumprindo essa obrigação, ele está resguardado. Até porque ele não tem bola de cristal para saber necessariamente que aquilo ali pode ser uma prática ilícita sendo feita por meio da atividade que ele desenvolve.